Galera, como é que vocês estão? Vamos falar agora de fundo de ações. Falamos sobre fundo multimercado na última aula. E depois dessa aula, eu vou entrar no aplicativo com vocês, tá? E nós vamos lá simular investimentos de fundos multimercado, investimentos em fundos de ações, tá? Para vocês terem noção de como que faz isso, como que investe, o que que procura num fundo. Porque às vezes eu falo, mas não entra na sua cabeça. Quando a gente aplica, né? Vai lá na prática e ensina, fica mais fácil. E depois que eu te ensinar a prática, você também tem que ir lá praticar. Porque se só assistir, semana que vem você já esqueceu, amanhã você já esqueceu. Entendeu? Então, sempre quando tiver aula, vai lá e pratica. E também não esquece de anotar, tá? Você está anotando o que eu estou falando? E fica a aula gravada aqui, mas se tiver um resuminho, fica mais fácil, né? De gravar na sua cabeça. Então, vamos falar aqui sobre fundo de ações. Fundos de ações, né? Fundos de renda variável, tá? Essa frase aí é minha, né? O fundo de renda variável, ele varia para cima, mas também pode variar para baixo. Por que que eu tive que criar essa frase? Porque onde eu trabalhava lá no banco, eu trabalhava, a gente indicava, né? Fundos de ações para os clientes. Às vezes os clientes nunca tinham investido em renda variável. E aí a gente mostrava o rendimento para ele, crescia o olho, aquele olhão. Tinha fundo que rendia 60% ao ano, 70%, 80% ao ano. E ele, o cliente já, nossa senhora, estou num fundinho aqui de renda fixa que está me rendendo 6% ao ano, 10% ao ano. Você está me oferecendo 80%, ou seja, 8 vezes mais. Aí eu falei assim, eu quero, eu quero, eu quero. E a gente avisava, né, ó, varia para cima, mas também varia para baixo, tá? Você pode, no mês, perder, pode render 10% negativo, ou seja, menos 10 naquele mês. Você vai aguentar esse rendimento negativo? Porque renda variável nada mais é do que isso aqui, ó. Não é a linha reta, né? Que é a renda fixa. Renda variável aqui, ó, subiu, desceu, subiu muito, desceu muito, subiu muito, desceu muito. E ele vai subindo assim. Ele vai subindo assim, ó. Ele não vai subindo em linha reta. Entendeu? Então, quando você for escolher alguma coisa de renda variável, saiba que vai variar para baixo. Não é que pode, é vai variar para baixo, tá? E não precisa se desesperar por isso, porque está variando para baixo, você ainda não perdeu aquele dinheiro. Você só perde dinheiro se você sacar no prejuízo. Se você resgatar aquele investimento, aí você está oficializando a sua perda. Entendeu? E aí os clientes rendiam um mês negativo e já iam desesperados. Você não me falou sobre isso? Eu não sabia que rendia negativo. Não, não sei o que lá. Eu te avisei tudo, sim, eu tenho certeza que eu te avisei. E aí era aquele barraco lá no banco, confusão de um lado e do outro. Haja paciência, viu? Foi um dos motivos que eu saí do banco, foi isso. Que você indica investimento para a pessoa e depois ela vem te xingar porque ela não conhece sobre investimento, ela vai na confiança, né? E, tipo assim, ela foi há um ano atrás, não lembro o que que eu falei, e vem me xingando. Eu falei, vou sair, já estou estressado, pronto. Eu vou ensinar investimento pro pessoal, que é melhor do que pegar o dinheiro daquela pessoa e investir. Então é isso, tá? O principal fator de risco do fundo de ações é a variação do preço das ações, tá? Porque o fundo de ação, ele está investindo nas ações daquela empresa, de várias empresas. Então, se aquela ação abaixou, o fundo também vai abaixar, entendeu? Se a ação aumentou de preço, o fundo vai acompanhar. Então, o fator de risco principal é a variação desses preços. Também tem o gestor profissional que toma as decisões, tá? Do fundo de investimento, como eu disse. Tem que pesquisar mais uma vez sobre o gestor, pesquisa o passado dele. A alíquota de imposto de renda é única, o de ações é 15% sobre os rendimentos, tá? O de renda fixa começa alto e vai abaixando. O fundo multimercado vai depender do que ele investe. E o de ações é única, é 15% sobre os rendimentos, tá? Ele tem que investir em ações. E aí fica aquela pergunta, né? É melhor, enfim, investir em fundos de ações
ou em ações diretamente, Rodrigo? Vai depender de você, única e exclusivamente de você. Você quer terceirizar para um gestor profissional suas decisões? Se você é iniciante, talvez seja melhor você terceirizar. Se você já conhece um pouquinho de mercado, você já investiu em fundos, sabe como que funciona, quer começar em ações, vale a pena se arriscar. Eu lá no início, lá em 2017, 2018, eu terceirizava. Como eu não tinha tanto conhecimento ainda, eu já sabia como que funcionava, mas não conhecia muito o mercado de ações. Uma coisa é você saber sobre fundo, outra coisa é sobre ações, totalmente diferente, tá? Ações, os estudos das ações são diferentes dos fundos. Então, lá no início eu escolhia fundo de ações mesmo, fundos de renda fixa. Acho que eu nunca investi em fundos multimercado. Ou era 8 ou 80, ou renda fixa ou de ações. O tempo que eu deixei em fundos de ações eu gostei, apesar que você tem que ter paciência, que você, para ele, às vezes pega uma crise e rende negativo, ele demora para recuperar novamente, tá? Assim como funciona em ações também. Então, vai de cada um. Se você é iniciante, eu recomendo você começar com fundos, tá? De ações, fundos multimercado, fundos de renda fixas. Fundo de renda fixa nem tanto, porque é melhor renda fixa você sozinho. Agora, renda variável, multimercado, é melhor você estudar um tiquinho, pegar, né, o feeling, saber como que funciona para depois passar para as ações, tá? É bom no sentido de diversificação de carteira, porque um fundo de ações ele não vai investir em apenas uma empresa, ele investe em várias empresas ao mesmo tempo, né? Porque, como eu disse também na aula passada, nunca coloque seus ovos em apenas um cesto, né? Sempre diversificar. E o fundo de ações, automaticamente, ele já diversifica. Às vezes ele pega o mesmo setor, mas diversifica em três, quatro empresas. Às vezes ele pega um setor de energia, investe na CEMIG, na Taesa, Transmissão Paulista, Copel, várias ações do mesmo setor, tá? E aí você pode escolher vários tipos de fundos, cada um com um setor diferente, por aí vai. Eu vou explicar aqui para frente, tá? Quando você investe em ações diretamente, você tem maior autonomia, né? O poder de decisão está nas suas mãos. E aí você arca com o peso das suas decisões no momento de compra e venda de cada papel, seja esse peso bom ou ruim, tá bom? É, assim como os outros, eu falei nos outros, os que rendem muito hoje pode não ter o mesmo desempenho e rendimento, te poupa trabalho, porque tem um gestor ali gerindo seu investimento, está por conta daquilo 24 horas. A taxa de administração para a renda variável, mais que 2% é exagero. Eu lembro que já escolhi fundos de ações que a taxa de administração era 3%. Lá atrás, ele não tinha tanto banco digital ainda, era mais os bancões mesmo, então você ficava na mão deles, né? Então a taxa de administração era maior. Hoje, com a vinda dos bancos digitais, popularizou muito, eles vieram com as taxas menores, né? Então os bancões têm que acompanhar isso. Então deu uma diminuída nessas taxas, tá? Então observe que se for mais que 2% você não pega também. Também tem a taxa de performance. E o benchmark do fundo de ações tem que ser o Ibovespa, tá? Não pode ser o CDI. Porque imagina, você tem um fundo de renda variável, que é ações. Ele vai colocar um benchmark de renda fixa? Não faz sentido, entendeu? A taxa de performance motiva o gestor a buscar o melhor desempenho para o fundo, tá? Porque se ele performa melhor, ele tem mais comissões, ele recebe mais. Então, ele sempre vai querer performar melhor, entendeu? Tem que olhar a liquidez também do fundo. Liquidez, como eu já disse para vocês antes, é você transformar o dinheiro em mãos, tá? Sendo mais rápido ou mais devagar aí. E o fundo de ações tem uma liquidez que demora muito, tá bom? Tem fundos aí que tem liquidez de D mais 20, tem fundos D mais 30, fundos multimercados são assim também. Demora muito para você resgatar, você tem que deixar seu dinheiro preso lá.
O que que é isso? Deu mais 30. Você resgatou, pediu para resgatar hoje, você vai demorar mais 30 dias úteis para o dinheiro cair na sua conta. Se for de mais 20, demora mais 20 dias úteis, né? Começa a contar a partir de amanhã, 20 dias úteis para frente, para o dinheiro cair na sua conta. Se você está precisando daquele dinheiro rapidamente, já era, né? E diferentemente das ações, quando você investe na bolsa e você vende, se você quer comprar na mesma hora, na mesma corretora, você vendeu aquela ação e quer comprar outra ação, a corretora já te empresta aquele dinheiro ali na mesma hora. Agora, se você quer resgatar, você quer sacar esse dinheiro da corretora, aí demora de 2 a 3 dias úteis, tá? Ou seja, muito menos do que um fundo, né? E por que que os fundos fazem isso? Por que que eles prendem seu dinheiro, né? Porque eles querem tempo para trabalhar com o seu dinheiro. É isso mesmo. Quando você investe no fundo, você está emprestando dinheiro para aquele fundo trabalhar com o seu dinheiro. E aí por isso que eles colocam essa liquidez aí de D mais 20, D mais 30, porque assim que você resgata, eles vão tentar resgatar lá dos investimentos dele e aí vão ter mais um tempinho aí para trabalhar com esse dinheiro. Entendeu? Por isso que o ruim dos fundos de ações é isso aí, tá? E aí existem esses tipos de fundos de ações. Tem ativos, livres, setoriais, small caps, dividendos. Eu lembro que eu já investi em dois fundos de ações. Um foi de small caps, tá aí no número 5 lá. Concentra em companhias menores, né? Small caps são isso. São companhias menores da bolsa de valores, que têm menor capitalização, tem menos dinheiro na bolsa, elas entraram na bolsa há pouco tempo, ou há pouco tempo, ou que não cresceram muito ainda. Acho que varia entre 300 milhões a 2 bilhões de faturamento anual. Então, ele tem um potencial de ganhos maiores, mas também de perda menores, né? Então, a renda variável da small caps, ela varia muito mais, tá? Varia muito para cima, muito para baixo. Então, tem que ter mais estômago. Eu lembro que eu já investi num fundo desse, eu lembro que em um ano ele rendeu 45%. É um bom rendimento. Eu também investi setoriais, eu investi num de construção civil. Só que olha o que aconteceu comigo. Eu olhei lá no prospecto do fundo, estava no último ano, rendia 60%. Falei, opa, deixa eu investir nessa construção civil aqui, né? Foi em 2018. E lá em 2019, se eu não me engano, teve uma crise no setor que foram lá embaixo esses fundos, tanto dos small caps quanto da construção civil. E aí demorou, acho que mais de um ano para recuperar o que eu tinha perdido, tá? Então, se você for investir num fundo, lembra também que é médio a longo prazo. Não fica desesperado para sacar em um ano, não. Entendeu? Eu acho que eu investi em fundos 2 a 3 anos. E depois que eu fui começando a aprender, aí eu saquei daqueles investimentos e fui eu mesmo dar as caras nas ações por conta própria. Que foi outro parto, né? Sozinho é mais difícil, mas compensa. Você está aprendendo aqui, fica mais fácil, né? Então, são esses tipos de fundos de ações ativos. Buscam superar no índice. Aí você tem que consultar qual índice que é esse. Se é o índice Ibovespa, se é um índice de um setor específico de construção civil, um índice small caps. Aí você tem que pesquisar qual que é, tá? Fundos de ações livres não possuem compromisso de concentração e nem de estratégia, ele vai investir no que der na cabeça dele, tá? Tipo, ele não vai falar que ele vai investir no setor de construção civil, de elétricas, ele vai investir onde ele achar melhor, onde que vai ter mais retorno, entendeu? Fundos setoriais são esse setor de construção civil, de consumo, de energia elétrica. Índice ativo, ele procura superar o índice de referência do próprio Bovespa, que é da Bolsa de Valores, tá? Tem o índice de small caps que eu já comentei, tem índice de dividendos, que são empresas com histórico de dividend yield, né?
que é uma renda gerada por dividendos. Vocês vão saber o que é dividendos mais para frente, mas te falo já de antemão que é maravilhoso. Então, tem esse índice, ele tenta superar esse índice de dividendos. E é isso, tem vários outros setores. Então, você tem que ficar de olho aí, qual que vai ser melhor, qual que você procura, qual que você tem mais intimidade. Você gosta de empresas de construção civil, você conhece o setor? Vale a pena investir, né? Se você trabalha, por exemplo, numa empresa de energia elétrica, você trabalha numa CEMIG da vida, talvez você conheça o setor, vale a pena investir. Ou se você quer estudar também em determinado setor, sempre vale a pena desde que você estude, tá bom? Então é isso. Eu falei aí de fundos de renda fixa, de multimercado e fundo de ações. Na próxima aula eu vou entrar no aplicativo com vocês e dar uma simulada para vocês terem noção de que vocês vão procurar lá. Beleza? Nos vemos na próxima aula. Abraços.